Olá, esse é um vídeo tutorial que tem como objetivo apresentar a você a maneira de fazer o preenchimento do formulário e o envio dos seus documentos para análise socioeconômica. Você vai receber um e-mail como este aqui. Nele existem algumas instruções e algumas informações bem importantes, tá? Como a data, por exemplo, que é o prazo máximo para o envio da sua documentação. Bom, para você fazer o preenchimento, você vai seguir esses passos acessando aqui esse site que vem aqui no item 1, e aí você vai selecionar o seu login aqui para preencher no campo de usuário, que é o seu endereço de e-mail. Insere aqui no campo usuário. E a senha, ela por padrão, é a data de nascimento do candidato sem as barras, tá bom? Coloquei aqui o dado, cliquei no entrar. Bom, essa janela aqui que vai carregar, ela é a lista de todas as tarefas que você deve executar para completar o cadastro e envio da documentação. Então vamos clicar aqui no preenchimento das informações e ele vai carregar uma nova janela. Esse aqui é um formulário com alguns dados que já estão preenchidos e alguns que precisam ser preenchidos. As opções que você seleciona, elas vão direcioná-lo e dizer quais documentos precisam ser anexados. Então, se você escolheu aqui sim no família inscrita, os documentos obrigatórios são esses: folha resumo do cadastro único, declaração escolar válida, boletim escolar. São os documentos que devem ser inseridos bem no final do preenchimento do formulário, tá bom? Esse aqui é um candidato fictício que foi criado aqui por nós para poder apresentar o comportamento no preenchimento do formulário, que é o nome da mãe, tá bom? E vou colocar que mora com o aluno, tá bom? Vou seguir aqui o preenchimento do pai. O comportamento é o mesmo aqui na situação, ele vai repetir o mesmo procedimento, tá? Se eu colocar aqui que é falecido ou que não mora com o aluno, dizer que recebe pensão, eu preciso preencher o valor da pensão. Vou voltar aqui para colocar não mora com o aluno. Declaração de despesas e gastos. Então, situação do imóvel onde o grupo familiar mora. Vou colocar aqui como próprio financiado. Situação do veículo. Vou colocar aqui como próprio em pagamento e financiado. Informe o tipo do veículo. No caso, vou selecionar para uso próprio, carro de passeio. No campo viagens já feitas pela família, você deve selecionar todas as opções que se adequem à sua situação. Então, por exemplo, se você já fez viagem internacional, vai marcar viagem internacional. Se você já fez também viagem nacional dentro do próprio estado, vai marcar essa opção. E assim sucessivamente, tá bom? Caso você nunca tenha viajado, vai selecionar só a opção aqui, o grupo familiar nunca viajou. Bom, aqui no agrupamento valores de despesas, você vai informar, caso você pague aluguel ou financiamento de algo, você vai preencher aqui o valor. Caso você pague condomínio e IPTU, também preenche aqui o valor. Caso você não pague, mantenha zero no campo. Então eu vou preencher aqui algumas informações. Aí, na sequência, vem esse quadro grande, que são as informações socioeconômicas da família. Então aqui você deve preencher nesse quadro, nessa tabela, todo mundo que mora na mesma casa que você. Então algumas informações já estão aqui, que é o próprio candidato, a mãe e o pai. Então aqui eu vou preencher os dados das pessoas que eu já tenho também com dados fictícios. Possui doença, deficiência? Tá? Então aqui, se possui alguma doença grave, deficiência que gere gastos para a família, você vai preencher. Tá? Seleciona. Na renda mensal, eu vou deixar aqui também com valor fictício. Nesse caso eu vou deixar 0. Aqui eu vou deixar 500. Aqui eu vou deixar 800. Tá? Então caso você tenha mais alguma pessoa no membro familiar, você vai clicar aqui nesse botão inserir e fazer o preenchimento dele. Então, vou entrar aqui, por exemplo, com uma outra pessoa chamada Diana. Preencher aqui a data de nascimento. E vou selecionar aqui no grupo familiar, irmã. Vou colocar também como estudante. Vou colocar assim aqui, não possui doença. Também não tem renda mensal bruta. E agora a gente vem para o preenchimento dos documentos. Então, com base nas opções que a gente selecionou no formulário, já sabe que você já tem que preencher alguns documentos. Esses ainda não são todos, tá bom? Porque você tem alguns documentos que vão ser preenchidos para cada membro do grupo familiar. Na sequência eu vou mostrar para vocês. Toda a opção dessa que tiver cinza, significa que ainda está pendente de envio do documento. Então, quando você clicar aqui no comprovante de residência, você vai carregar e selecionar no seu computador qual imagem corresponde, tá bom? Então, vou pegar aqui uma imagem de teste. Salvei. E aí, quando você já tiver anexado, ele vai ficar verdinho. E você tem que repetir esse processo para todos os documentos. Prontinho. Feito isso, basta clicar no botão concluir e aguardar o encerramento da tarefa. Assim que você concluir, ele já vai abrir para você mais uma tarefa onde você precisa informar mais alguns dados, enviar mais alguns documentos, tá? Então aqui você vai visualizar nessa tabela que você está enviando, está preenchendo informações de ocupação
dessa pessoa do grupo familiar, então do candidato no caso. Aqui, tá? Então você precisa selecionar também aqui todas as ocupações que se adequem. Eu vou selecionar aqui para o candidato estudante escola pública. E aí a gente vai voltar para cá, ele vai continuar pedindo para você RG, carteira de identidade e assim sucessivamente. O que é importante aqui? Depois que você fez o preenchimento de tudo que era necessário, clicou no botão concluir, você precisa se atentar agora às tarefas que estão pendentes. Então aqui, lembra que no começo eu mostrei só existia uma, né? Agora você tem mais 3, tá vendo? Você tem que executar o mesmo procedimento para essas 3. Você vai precisar clicar, repetindo aquele procedimento, e aí vai fazer o preenchimento igualzinho aqui para as ocupações, tá? Vou informar aqui, por exemplo, que a Maria de Lourdes é microempreendedora individual. E aí tem uma série de documentos que precisa ser preenchido para ela. É esse procedimento que deve ser adotado e seguido para cada um dos processos. O importante é que você se certifique de ter feito para todo mundo do grupo familiar. E no final vai ficar zerada aquela lista de tarefas, tá? E agora ficaram 2. Então, é repetir o mesmo procedimento até que aqui o Minhas Tarefas fique 0, tá bom? E aí você terá completado toda a fase de preenchimento dos dados que são necessários para a análise socioeconômica.